Vivemos em tempos estranhos, onde o conhecimento é totalmente desprezado e no lugar dele foi aceita uma sinceridade vã, uma sinceridade desprovida de qualquer entendimento. Isso é uma reação contra a mera teologia. E hoje nós vivemos um tempo em que o que você faz é muito mais importante do que aquilo que você acredita. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 10, versículos de 1 a 4, ele mostra um interesse pela salvação do povo que ele fazia parte, o povo judeu. Ele fala que ele desejava que os judeus fossem salvos, porque os judeus eles tinham zelo por Deus, mas esse zelo era desprovido de qualquer entendimento. Os judeus nos tempos apostólicos repeliram o conhecimento do Evangelho por causa do seu zelo religioso. Eles criam em Deus, num Deus criador, sustentador do céu e da terra, mas eles desconheciam Jesus Cristo e a justiça que vinha de Jesus. E é por esse motivo que eles zelavam por sua religião e por sua fé, o que os levava a matar cristãos, levar cristãos ao cárcere e à prisão. Sinceridade e verdade são termos equivalentes? Zelo e conhecimento significam a mesma coisa? O modo como alguém dirige o seu carro é mais importante do que o seu destino final? Em Atos 22 nós vemos a história do apóstolo Paulo, instruído na lei aos pés do grande mestre Gamaliel, um fariseu zeloso por Deus. E é esse zelo que o levou a perseguir os cristãos. Zelo sem entendimento. É o que caracteriza um grupo da nossa sociedade hoje. Torcedores fanáticos por seus times de futebol. Viajam longas distâncias, passam por apuros e quando o seu time perde, eles querem quebrar tudo que vem à sua volta. E isso é por causa de um zelo, eles têm um desejo, um fervor por seu time, mas eles não têm o entendimento do que é certo e do que é apropriado. Zelo e sinceridade podem estar enganados sem que deixem de ser zelo e sinceridade. O zelo e a sinceridade, sem o conhecimento que o Evangelho de Cristo nos traz, são vãos e inúteis. E é esse excesso de zelo, desprovido de qualquer entendimento, que levou os judeus a perverterem a justiça divina. Romanos 10, versículo 3, Paulo diz que os judeus desconheceram a justiça que vinha de Deus, e eles tomaram para si uma justiça própria. Isso me lembra a história de Caim e Abel. Os dois eram irmãos e os dois ofertaram a Deus. Abel ofertou a primícia do seu trabalho, os primeiros frutos, o que ele tinha de melhor. Caim não. Caim simplesmente fez uma oferta qualquer a Deus, o que levou Deus a não gostar disso. Caim era zeloso a Deus, mas pela falta de conhecimento ele não teve o zelo necessário. Caim perverteu a justiça de Deus, criando a sua própria justiça. Jesus também nos fala sobre isso. Ele diz que no dia do juízo final, muitos chegarão diante dele e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome realizamos milagres, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome profetizamos. E Jesus falará o seguinte: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Nós achamos que por termos uma intimidade às vezes com Deus, por fazermos obras, nós estaremos debaixo da vontade de Deus e estaremos diante da justiça dele. Mas nós não podemos nos esquecer de que isso não serve para a nossa própria justiça. Não podemos nos apegar às obras, não podemos nos apegar apenas ao zelo, mas nós devemos nos apegar em conhecer a Jesus e fazer a sua vontade. Qual é a solução então? É o zelo com o conhecimento. Porque Paulo nos diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê em seu nome. O conhecimento das Escrituras é o lastro da vida cristã. O lastro é aquela parte de baixo do barco que dá o equilíbrio para o barco. Não adianta o barco ter um melhor motor,
os melhores equipamentos, os melhores marinheiros. Se o lastro do barco estiver danificado ou não for certo, não for correto, o barco irá virar e toda aquela estrutura maravilhosa se perderá. Nós precisamos focar a nossa vida em conhecer a Jesus, conhecer a sua vontade e fazê-la. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, tomemos cuidado com o nosso zelo religioso. Muitas vezes vamos a vigílias, a reuniões, a retiros, mas não conhecemos o Jesus a quem nós dizemos que cremos. Não baseemos nossa justiça em nossos feitos, em nossas ações, mas somente no sangue de Cristo. Porque é crendo no sangue derramado por Ele naquela cruz que nós seremos justificados por Ele. Então nós seremos capazes de conhecê-lo melhor e um dia estaremos com Ele na glória para celebrar a nova vida.